E para abrir o debate tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando foi negociado o último Orçamento de Estado, o Bloco de Esquerda bateu-se por medidas de justiça para quem tem uma vida inteira de trabalho. Já tínhamos conseguido em conjunto alguns progressos. Retomámos a lei que atualiza anualmente as pensões e alargamos o seu âmbito. Fizemos aumentos extraordinários nas pensões mais baixas e valorizámos o complemento solidário para idosos. Fizemos em conjunto um regime para as muito longas carreiras contributivas que permitiu já a 26.389 trabalhadores que começaram a trabalhar quando eram crianças terem acesso a uma pensão completa sem qualquer penalização a partir dos 60 anos. Mas no último orçamento, dizia, incluímos uma norma para garantir um pouco mais de justiça também para os trabalhadores que aos 60 anos de idade tenham 40 ou mais de descontos. Não se acabou para este grupo de trabalhadores com todas as penalizações como queríamos, mas o orçamento definiu que deixaria a partir deste ano de 2019, de lhes ser aplicado o corte de sustentabilidade que retira em permanência até ao fim da vida 14,7% ao valor de uma pensão. Numa pensão de 600 euros, acabar com este corte significa mais 88 euros por mês. Numa pensão de 800 euros, são mais 117 euros por mês, todos os meses. O que se escreveu no artigo 90º do Orçamento é claro, e passo a citar: o novo regime previsto elimina o fator de sustentabilidade para os pensionistas que reúnam a condição de, aos 60 anos, terem pelo menos 40 de carreira contributiva nos seguintes termos: a partir de 1 de janeiro de 2019, para os pensionistas com 63 ou mais anos de idade. A partir de 1 de outubro de 2019, para todos os pensionistas com 60 ou mais anos de idade. Este não foi, contudo, o único compromisso que ficou estabelecido no orçamento. Sempre dissemos que o fim do corte de sustentabilidade, que retira injustamente uma parte da pensão a quem descontou uma vida inteira, deveria ser alargado a outros trabalhadores. Não se justifica, por exemplo, que um trabalhador com os mesmos anos de desconto e de idade, mas do setor público, isto é, da Caixa Geral de Aposentações, mantenha a mesma penalização que já abolimos para os trabalhadores do privado. Não se justifica que alguém que acede à reforma por via do regime de desemprego de longa duração, isto é, a partir de um regime especificamente desenhado para permitir que quem não arranja emprego não fique sem proteção social, esteja condenado a um corte de 15% na sua pensão para o resto da sua vida, quando se reforma, por exemplo, aos 63, aos 64 ou até aos 65 anos. E também não se justifica, e este caso é porventura de uma incoerência ainda mais insustentável, que os trabalhadores das profissões consideradas de desgaste rápido, como os trabalhadores das minas ou das pedreiras, quando acedem à reforma na idade que a lei lhes reconhece como justa em função da penosidade do seu trabalho, levem com um corte de 14,7% na pensão, menos 100 euros por mês numa pensão de 650 euros para o resto da sua vida. É que estes trabalhadores dos regimes especiais, destas profissões que lhes rebentam com o corpo e que lhes encurtam dramaticamente a esperança média de vida, e não me esqueço, já o disse aqui, mas repito, daquele trabalhador das pedreiras que na Comissão nos disse: os 66 anos e 7 meses não são para nós a idade legal da reforma, são a idade da certidão de óbito. E estes trabalhadores, se reformam antes dos 66 anos e 7 meses, é porque a lei assim passou a determinar, porque lhes reconhece o desgaste. Continuar a considerar que, por terem uma idade legal da reforma que a própria lei antecipou, eles estão a pedir uma reforma antecipada em relação à lei, é um erro grave que tem mesmo de ser corrigido. Foi a consideração destas situações que nos levou a incluir no Orçamento de Estado para 2019 uma outra norma, cuja ação foi o resultado possível do compromisso entre perspectivas que, como é sabido, partem de pontos de vista diferentes, para que no primeiro semestre deste ano o Governo pudesse dar resposta precisamente a estas situações. Cito o artigo do Orçamento de Estado. Até ao final do primeiro semestre de 2019, o Governo apresenta os projetos legislativos necessários ao alargamento do novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão, com as devidas adaptações, ao regime convergente, avaliando ainda a compatibilização do novo regime, este novo regime que acaba com o fator de sustentabilidade, com esse corte, com os regimes específicos de acesso às pensões, nos quais se incluem, naturalmente, aqueles que referi.
Ora, o fim do primeiro semestre está por dias e entendemos que este é o momento de garantir que este compromisso é concretizado e de conhecermos os termos exatos em que isso será feito pelo Governo. Não é demais recordar que o chamado corte de sustentabilidade não tem nada a ver com a sustentabilidade da Segurança Social. Quando foi criado o chamado fator de sustentabilidade, era a contrapartida da idade da reforma ser fixa, aos 65 anos. Só existia com esse fundamento. A idade da reforma era fixa, não aumentava, e o chamado fator de sustentabilidade, que aliás tinha um valor nesse ano em que foi criado de 0,56%, meio ponto percentual, tinha como justificação a necessidade de fazer repercutir os efeitos do aumento da esperança média de vida num regime em que a idade legal de reforma não variava. A direita mudou essa dimensão do regime de pensões em Portugal e desde 2013 que não há uma idade fixa de reforma. O corte de sustentabilidade deixou, por isso, de ser sequer legítimo à luz dos argumentos com que foi criado e transformou-se pura e simplesmente numa penalização sem fundamento para pensionistas que já são penalizados pelo aumento anual da idade da reforma e pela penalização de 0,5% por cada mês que lhes falta para essa idade legal. Por isso mesmo este corte deve acabar. Já começamos a acabar com ele e precisamos que ele acabe para quem ainda é vítima desta injustiça. Recordo, a este propósito, que quando debatemos neste plenário, no passado dia 8 de fevereiro deste ano, uma proposta do Bloco para acabar com o corte de sustentabilidade para os trabalhadores das pedreiras, das lavarias das minas e do fundo das minas, o que nos foi dito pelo Partido Socialista no plenário foi o seguinte, e cito: "Não podemos aprovar neste momento esta lei porque é preciso dar tempo para que o Governo cumpra o compromisso que assumiu, salvaguardando os interesses destes trabalhadores e as suas legítimas preocupações que partilhamos e às quais daremos, obviamente, resposta." Foi dito por um deputado do Partido Socialista. Esse tempo está por dias de terminar e a pergunta que fazemos com esta interpelação é se estes trabalhadores terão finalmente resposta por via do diploma que o Governo ficou de apresentar até ao final deste primeiro semestre. Ou seja, se a eles se alargará o fim do corte de sustentabilidade e se o mesmo acontecerá com os trabalhadores da Caixa Geral de Aposentações e com os do regime de desemprego de longa duração. Sabemos que o direito à pensão e à segurança social não implica só ter leis justas, mas implica também que os serviços funcionem e que o sistema seja robusto na sua sustentabilidade. Todos recebemos diariamente apelos desesperados de pessoas que aguardam há meses que o seu requerimento de pensão seja analisado e que nos escrevem sobre esses atrasos insuportáveis e sobre como se sentem desconsiderados pela ausência de resposta, sobre a humilhação que sentem por serem colocados em situações limite. Conhecemos a raiz deste problema. Nos anos da austeridade e do governo do PS e do CDS, a Segurança Social perdeu 1/3 dos seus trabalhadores, 33%. Só no Centro Nacional de Pensões foram 40% o número de trabalhadores, a percentagem de trabalhadores que diminuiu. Entretanto, sabemos que começou a ser recuperado o volume de trabalhadores, isto é, o número de trabalhadores que estão nestes serviços, em 8%, o que está claramente longe dos níveis que havia antes destes cortes brutais e daquilo que é necessário para responder às necessidades. Como o Sr. Ministro divulgou esta manhã, há ainda mais de 40 mil pedidos pendentes no Centro Nacional de Pensões e essas 40 mil pessoas precisam de uma resposta. Esta Assembleia da República aprovou uma recomendação do Bloco de Esquerda, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, no mês passado, que propunha ao Governo, recomendava ao Governo 3 medidas concretas. A conclusão do procedimento concursal para recrutar trabalhadores para o Centro Nacional de Pensões e o alargamento do período de validade da reserva desse recrutamento. Em segundo lugar, a atribuição de pensão provisória a todas as situações em que o beneficiário já não se encontra a trabalhar, fazendo-se depois o acerto retroativo. E, em terceiro lugar, a organização de permanências com técnicos da Segurança Social em alguns dos países com maior imigração portuguesa para tratar do problema das pensões destes trabalhadores. Sabemos que algumas destas medidas estão em curso, mas todas elas estão urgentes e em força. Responder às pessoas que estão há tanto tempo à espera deve ser uma prioridade absoluta. E sabemos também, e com isto termino, que para que tudo isto seja possível é preciso que o sistema esteja equilibrado. Nos últimos anos, o sistema previdencial de segurança social passou a ter um saldo positivo, tendo acabado, inclusive, as transferências do Orçamento de Estado, que foram regra durante o período da austeridade.
As contribuições cresceram em cerca de 800 milhões de euros por ano em consequência do aumento do emprego. O adicional ao IMI sobre o património de luxo e a consignação de uma parte do IRC para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social permitiu trazer para este fundo, só este ano, 250 milhões de euros. No final desta legislatura, este fundo terá mais 4 mil milhões de euros e a sua sustentabilidade prolongada por 19 anos. Se as contas da Segurança Social estão melhores, devemo-lo à política de devolução de rendimentos e às escolhas desta maioria nos antípodas da política do corte, do empobrecimento e dos fantasmas dos diabos que venham. Mais uma razão, senhoras e senhores deputados, mais uma razão, senhor Ministro, para convertermos estes bons resultados em melhorias concretas na vida das pessoas. A começar por estas pessoas que trabalharam toda uma vida e que têm direito a ser respeitadas e que têm direito a uma pensão sem cortes. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado José Foeiro.